Fala, galera, Transpeter aqui, que será improvisado, porque eu tô no meu apartamento, mas a gente não pode parar, o Bruce não deixa parar, que é impressionante, eu quero tentar descansar, mas o moleque não deixa eu parar. E o seguinte, hoje vamos analisar um filme que foi tão pesado, que foi investigado pelo FBI. Eu não sei o que tem dentro desse filme, deve ser a história da mãe do Renan. Pesado que isso, impossível. Mas vamos deixar de brincadeira, pode ser uma coisa séria. Lembrando, cara, a gente só ri quando a gente não sabe o que é, né, cara? Se for um negócio pesado demais, como a mãe do Renan, eu paro de rir. É um vídeo do parto do Renan, né, Pedro? Cara, eu fiz um vídeo no Enerd agora há pouco tempo, eu não sei se você viu, Bruce, falando sobre 3 Atlas. Eu não sabia, cara, caraca, eu tava indo pra câmera do lado de cá, mas é do lado de cá. Eu não sabia que o 3 Atlas, ele tinha fanboy. Tem fanboy, cara! Se tu fala que o 3 Atlas é um cometa, os caras, o Peter não sabe de nada. O Peter não sabe de nada, né? Ali, os caras que assim, quem sabe tudo é o Peter, quem não sabe nada é o Wave Loeb. Que o Wave Loeb é o cara que falou que ele é um objeto. Só que o cara que falou isso pra mim não sabe que 99,99999% da comunidade científica fala que é um cometa. Só quem fala que é objeto é o Wave Loeb. E aí eu falo que é cometa. Quem sabe é o Peter, né? Não é o Wave Loeb. Mas enfim, cara. E a galera ficou com raiva, cara, que eu fiz um vídeo zoando. Que, pô, pergunta que chega pra mim, como é que você me explica o cometa ter atirado em direção ao Sol? E não, eu falei, uma nave vai atirar em direção ao Sol pra quê? É o inimigo do Sol? O que é isso, o Sol? Os caras com raiva do Sol, olha lá! É o Sol, apaga! Joga água! Porra, cara. Você fez alguns vídeos de 3 Atlas, não foi só um, né? Acho que foi. Cara, veio ontem, deve ter saído já. Deve ter saído ontem ou hoje. Só que ontem eu resolvi fazer sem piada, né, cara? Sem rir. Eu tive que me esforçar pra não rir, porque, porra, cara, os caras ficam achando que é impressionante, cara. Cada um tem um jeito, né? Uma abordagem de ser. Você não pode tirar a identidade de uma pessoa. Cara, me lembrei de uma coisa agora. Eu já vou ler as perguntas dos membros do canal aqui, mas é o seguinte. Você já te contei essa história, cara? Uma vez eu fui tocar numa boate, ok? E essa boate era no centro do Rio de Janeiro. Eu acho que eu já contei essa história, não vou contar de novo. Mas só pra mostrar pra vocês que cada um tem um jeito de ser, cada um tem um estilo que não pode ser mudado. Quando eu cheguei na boate, o cara, você não pode entrar na boate assim, eu tava de short. Pô, mas eu era vocalista da banda. Aí o baterista, não, deixa paciência, vamos lá. Cara, eu tava no centro do Rio de Janeiro. Tive que pegar o carro e até a Barra da Tijuca pra botar uma calça. Porra, brother, eu vou te falar, olha, cara, você acha que hoje eu faria isso? Jamais faria isso. E eu fiquei com raiva, cara, porque eu fiquei pensando, se o Axl Rose entrando de bermuda lycra, não, aqui você não entra. O Axl Rose vai lá e, pô, então foda-se, então não entro. Pô, por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com 13 Atlas? É porque é meu jeito, cara. Eu rio, eu sou assim, não tem como chegar perto, você tem que ser sério pra falar de 13 Atlas. Eu acho que com humor, cara, você deixa o assunto mais leve. Vamos pra pergunta do membro aí. Margarida Souza 13 mandou aqui: Peter, é verdade que o T-Rex tinha penas? Beijinhos de Portugal. Eu e meu namorado te amo. Margarida, olha, como você é membro, assinante do canal, me pergunta, não pode. Eu ia falar daquela senhora que você conhece bem, que faz bacalhau aí perto de você. Aliás, faz um bacalhau maravilhoso, só que ela come todo o bacalhau, não deixa pra ninguém. Mas, Margarida, eu não sei se ele tinha penas, eu não lembro. Não lembro porque a mãe dela tirava toda a pena antes de comer. Não aguentei, Margarida, foi mal. Vamos lá, vamos ouvir. Aí, galera, esse é o único canal onde você paga pro Peter xingar sua mãe. Olha que coisa maravilhosa. Não é essa, cara. Pô, o cara mandou pergunta sem vergonha, vai levar. Vai levar na lata, pô, dá play. Qual foi o filme mais pesado mostrando uma cena de violência explícita que você já assistiu? Pra mim foi O Resgate do Soldado Ryan. Mas não. Violência explícita, cara. Pô, tem que ser filme slasher, cara. Pô, é desse palhaço agora, esqueci o nome agora. Tem que lembrar, esqueci agora. Sem ser o Witch, Pennywise. Que a galera passa mal no cinema. Caraca, me deu branco! Pô, tem um pôster desse negócio, cara. Eu não assisti esse filme, mas lembro que você falou que ele era muito real, o Apocalipto. Demais. Porra, arrancando o coração. É bom demais. Quem não viu, é um filme dirigido pelo Mel Gibson. Vale a pena demais. Mas tá longe de ser o Soldado Ryan. Que apesar das cenas serem bem fortes, aquilo não é real. Eu sei que é baseado num acontecimento real, mas a cena em si não é real. Mas agora, imagina tu colocar um filme de terror pra tu assistir em casa, tranquilinho, e no meio do filme tu fica tão chocado, tão apavorado, que a tua primeira reação é ligar pra polícia. E sabe o que é o pior? Não. Parei. Cara, se a minha primeira reação é ver um filme, ligar pra polícia, acho que alguém que garante pro psiquiatra pra mim. Eu concordo, cara. Porra, cara. Gente, aconteceu. E quem fez isso não foi qualquer pessoa, não. Calma aí, pausa. Mas é bom lembrar o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar, galera. Nos anos 70, que não tinha CGI, porra, até efeito prático era complicado de fazer, existia um forte humor que existiam filmes B, né, aqueles filmes de segunda categoria, que eles faziam cenas
reais. E tinha investigação sim da FBI, eu lembro direitinho. Inclusive, uma vez, meu pai pegou, alugou uma locadora, que, cara, não sei se foi caô do meu pai, que eu era garoto na época, mas ele falou assim, olha, meu filho, essa cena é real. Porra, é o cara pegando com uma escopeta, tirando a cabeça do cara explodindo pra outro quanto é lado. E eu penso, cara, olha, e não tinha CGI. Como é que os caras fazem aquela cena explodindo cabeça naquela época? Complicado, cara. Se bem que a memória que fica na gente é uma coisa muito real. Talvez, né, Bruno, se eu tivesse vendo a mesma cena hoje, ia ser meio estilo Chapolin. Mas existia muito isso, cara, porque por isso que os filmes dos anos 70, eles eram muito pesados. Muito. Laranja Mecânica, Holocausto Canibal. Cara, tem muito filme que, tipo, você olha assim, meu Deus do céu, o que é isso, cara? E sabe o que é o pior? Isso realmente aconteceu. E quem fez isso não foi qualquer pessoa, não. Foi ninguém menos que Charlie Sheen. Pô, agora tá explicado. O maluco tá sempre na manguaça, cara. Aquele ator famosíssimo por alguns filmes e séries e, claro, também por algumas polêmicas bem conhecidas. Antes de contar toda essa história, eu quero avisar que eu não vou colocar nenhuma cena, nenhuma imagem explícita aqui por motivos bem mais que óbvios, né? Então pode... vamos pro próximo então, Bruce. Pô, quero ver cena. Eu vim pra cá, eu quero ver cabeça rolando. Pode ficar tranquilo aí em assistir o vídeo se você quiser comer alguma coisa, então, sei lá. Mas vamos lá, pra tentar entender como que essa situação completamente bizarra rolou, a gente precisa voltar lá pros anos 90, mais especificamente em 1991. E o cara não paga YouTube Premium, galera. Só uma pausa aqui. Esse anúncio aconteceu, não é que eu não pague o YouTube Premium, porque eu tô logado numa conta que não tem YouTube Premium, porque eu pago o YouTube Premium, provavelmente mais de uma conta. Na casa dele, bem de boa, sem grandes planos, até que ele recebe um presente meio diferente, uma fita VHS. Quem mandou essa fita pra ele foi um amigo chamado Chris Gore. E o Chris não era qualquer... Olha o nome do cara, meu. Pois é. Chris Gore, sangue pra caraca. Amigo não, o cara era realmente um crítico de cinema, um escritor. E parece Alec Baldwin. Parece o Alec Baldwin. Editor, bota o Alec Baldwin aqui, ó. Golzinho, né? Completamente fissurado por filmes. Principalmente aqueles filmes estranhos, bizarros, que quase ninguém tem coragem de assistir. Tá ligado? Aquele tipo de filme que tu termina e fica se perguntando por que caralhos que eu assisti isso? Então, era exatamente esse tipo de coisa que ele curtia. E até aí tudo bem, né? Porra, uma coletânea de filme de terror parece um presentezinho maneiro pra quem curte. Eu, pelo menos, ia gostar. Só que no meio dessa coletânea tinha uma pérola. Um filme japonês chamado Porquinho da Índia, Flor de Carne e Sangue. Porquinho da Índia, Flor de Carne e Sangue. Flower of Flesh and Blood. Você tá reparando na trilha sonora de fundo, né? Sim, tá sim. Vamos lá. Pelo nome Porquinho da Índia, Flor não sei o que. Você acha que esse filme é o mais violento? Cara, pra mim seria uma sátira. Porquinho da Índia é igual que eu tô fazendo agora com o Mickey, Cursinho Poo. Pra mim isso daí é um live action de Hantaro, um anime de hamster. Porquinho da Índia, Flor de Carne e Sangue. Um nome já traduzido aí pra você. E olha, quando eu digo que isso aqui não é um filme de terrorzinho qualquer, não é força de expressão não. Esquece Jason, esquece Fred, esquece qualquer outro vilão de filme de terror clássico que tu já viu. Esse filme aqui joga em Fred, esquece qualquer outro vilão de filme de terror clássico que tu já viu. Esse filme aqui joga em outro campeonato. O nível de bizarrice aqui, de violência, de realismo, é simplesmente fora da curva. Não é aquele terrorzinho que te dá susto, é aquele que te deixa desconfortável, que te deixa arrependido de ter dado play. E o Charlie, claro, ele não fazia a menor ideia daquela bomba que ele tava prestes a soltar dentro do próprio videocassete. Aí ele vai lá, coloca a fita, dá o play e, meu amigo, o que aparece na tela não é bem o que ele tava esperando não. A cena já começa com um cara, mas não um cara qualquer. O sujeito tá lá vestido de samurai e até aí você pensa, ai, para. É samurai? Qualquer japonês com a panela na cabeça, os caras vão falar que é samurai? Parece a Sister Hong, um pouco. Parece um pouco a Sister Hong. Parece também, cara. Parece com a panela na cabeça e, sei lá, uma touca no fundo. Beleza, mas deve ser só mais uma pegada meio cultural, talvez um terrorzinho japonês com samurai zumbi, sei lá. Só que não, esse samurai aqui simplesmente sequestra uma mulher e sem enrolação, sem muita conversa, ele leva ela pra um lugar meio sombrio e começa a desmontar a moça, pedaço por pedaço. E olha, quando eu falo desmontar, não é no sentido figurado não, é literalmente. O filme é basicamente isso, é ele cortando, serrando, arrancando e tudo filmado de um jeito tão frio, tão direto que não parece um filme, parece uma gravação real. Eu quero saber, Bruce, o que isso tem a ver com um Porquinho da Índia até agora, cara? Pois é, cara, mas eu acho que a Elise Matsunaga deve ter visto esse filme.
Pode ser, cara, pode ser. Eu vou te falar, nessa hora que eu falo que faz falta a gente ver filme assim, Charlie Sheen devia ter visto esse filme pelos atores de Malhação, que ele ia saber que era E é aí que a coisa começa a ficar mais perturbadora. Tá ligado aquele silêncio que dá mais medo do que qualquer trilha sonora? Pois é, o filme não tem música, não tem cortes, não tem alívio, é seco, cru, como se tivesse alguém simplesmente ligando uma câmera e gravando um crime acontecendo ali na tua frente. O Charlie, que até então era só um espectador curioso, se viu numa situação completamente insana. Na cabeça dele não tinha como aquilo ser só uma encenação. Era real, era um assassinato de verdade, filmado e distribuído em fita como se fosse entretenimento. E o que qualquer pessoa faria numa situação como essa? Ligar pra polícia. E foi exatamente o que ele fez. Ele simplesmente pegou o telefone e ligou, mas não foi só pra polícia convencional, foi direto pro FBI. E o homem não pensou duas vezes. Tudo bem que o cara vive na manguaça, cheio de problemas, passou pela FBI, passou pela polícia várias vezes, mas quando você é do FBI, você recebe a ligação. Charlie Sheen, que é um cara que vive de cinema, que entende de efeitos especiais, que se entende de atuação. O cara tá falando pra você, meu irmão, o que eu tô vendo aqui não é uma atuação, é um assassinato. De duas uma. Ou é assassinato, ou o Charlie Sheen descobriu os melhores atores do planeta. Realmente. Imagina a cena, você tá na tua casa, assiste um filme, acha que viu um assassinato real e do nada você tá lá conversando com os agentes federais, explicando que acabou de ver uma pessoa sendo desmontada numa fita que tava no teu videocassete. E detalhe, ele não só ligou, como ele fez uma denúncia formal. Ele disse que tinha acabado de assistir um filme snuff. E se você nunca ouviu falar nesse termo... Filmes snuff são filmes que mostram cenas reais de mortes ou assassinatos de uma ou mais pessoas, sem auxílio ou uso de quaisquer efeitos especiais para própria distribuição e entretenimento. Ah, bom! Então, sim, existe uma técnica realmente muito boa para você fazer acreditar que é assassinato. É assassinato. Entendeu? Quando você quer mostrar que o cara tá morrendo, você deixa efeito especial de lado e mata o cara. Perfeito, perfeito. Nunca tinha pensado nisso, cara. Cara, isso é fantástico. A minha pergunta é, quem que é o dublê disso aí, cara? Nada simula um assassinato melhor do que um assassinato. Galera, eu quero saber. Eu sei que vocês que estão me assistindo, muitos de vocês estão na pindaíba agora, passando sufoco pra caraca. O cara te oferece um trabalho de dublê desse. Um dublê pra filmes snuff. Você, na tua inocência, pô, papai, tu me chamou pra fazer o filme dos Smurf, né? Aí tu tá achando que vai ficar como te pintar de azul. Aí tua primeira cena, aí tá lá o galã do filme, vai dar um beijo na moça lá, aí porra, vai ser, eu vou entrar agora. Aí o galã dá um beijo. Quando afasta, é a hora do tiro, aí entra você, vai lá você, vai, toma um tiro lá. Irmão, onde que a gente tá? Como que existe uma categoria de filmes Snuff? Cara, isso não faz o menor sentido, cara. Cara, isso não deveria ter nome. Isso não deveria ter uma categoria, Bruce. Existe uma categoria para filmes com mortes reais. Qual filme que você gosta de ter? Eu gosto muito de filmes snuff. Os dois são os melhores, a gente vê realmente mortos, muito, muito verdadeiros, né? É incrível. Ô, Peter, sabe o que é o pior? Se você tivesse num cenário solteiro, num encontro com uma garota, e ela te falasse que gosta de filme snuff, você provavelmente não saberia, deixaria passar, e ela é uma psicopata, imagina. Não, ela fala pra mim, se eu tô... Galera, só pra vocês, você não fala pra ninguém. Se eu tô num date... E agora eu tô falando pra mim, eu adoro filmes snuff. Na mesma hora eu vou falar assim, que maneiro. Primeiro que eu não sei o que é, eu não posso, tem que disfarçar, né? Eu sou o cara do entretenimento, lógico, filmes snuff, assisti Droid semana passada. E aí a gente vai desconectar total, né, cara? Vamos lá. Filme snuff é teoricamente um tipo de vídeo que mostra um assassinato real. Não é filme de terror com ator fingindo, não. É tipo um crime de verdade sendo filmado, editado e vendido como se fosse um produto pra quem sente prazer em ver esse tipo de coisa. É o lado mais sombrio e macabro que você pode imaginar do mundo audiovisual. E naquele momento, na cabeça do Charlie, aquilo era real demais pra ser só atuação. E claro, quando um astro de Hollywood bate na porta do FBI dizendo que viu um assassinato, os caras não podem simplesmente ignorar, né? Os agentes começaram uma investigação pesada. Eles foram atrás de quem fez o filme, de quem que estava envolvido na produção. Eles buscaram qualquer coisa que pudesse provar que aquilo era de fato um crime real. Irmão, parei agora que eu quero conjecturar com vocês. Imagina, os caras vão lá, duas hipóteses, né? Ou eles descobrem realmente uma rede de assassinatos, ou os caras ganham dinheiro com filmes snuff, ou simplesmente, cara, os atores sensacionais. A vítima, por exemplo, era uma atriz ou era vítima? Ou era vítima atriz? Entendeu? Não dá pra saber. Ou então se era só um filme absurdamente bem feito. E olha, não era pouca coisa não. Eles precisaram vasculhar bastidores, entrevistar gente, entender como cada cena foi feita, entender como que os efeitos funcionavam, tudo pra descobrir se aquele samurai psicopata era um ator muito bem convincente ou
fosse de fato o que tava naquelas fitas. Meu irmão, desculpa, cara, mas essa cara dele não me convence nem um pouquinho. Pra mim é péssimo ator ainda por cima. Olha isso, cara. Olha, com todo o respeito que eu tenho ao japonês, eu gosto pra caraca do japonês, mas eu acho o oriental encenando muito teatral. Esse é assim, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Se esse maluco, olha, se eu tô no meio da rua, um maluco desse vem falar comigo, pedir dinheiro, irmão, sai daqui. Nem vem, ainda com batom na boca, pô. Era uma prova de homicídio. A essa altura, a história já tinha saído completamente do controle. O que começou com uma simples sessão de filmes trash numa noite qualquer, virou um caso federal. Mas o que muita gente não sabia é que esse filme, que quase fez o Charlie Sheen infartar, fazia parte de uma série. Pois é, uma coleção de filmes japoneses chamada Porquinho da Índia. E olha, não é qualquer série não. Dentro desse universo meio obscuro do cinema, essa série praticamente é uma lenda. É tipo um filme que não é feito pra assustar, ele é feito pra te chocar mesmo. É uma série snuff ou não é? Agora que eu quero saber. Porque filme snuff, você vai matar pouca gente, mas uma série são vários capítulos, porra. Complica. Pra piorar ou melhorar, dependendo do teu ponto de vista, o responsável por dirigir esse segundo filme era ninguém menos que Hideshi Hino. E se esse nome não te soa... Hideshi Hino. Algo do tipo, parece até que me dá esse hino, né? Eu não sei, nunca conhece? Ele é um artista de mangá. Vamos ver. Familiar, no Japão ele é muito famoso, principalmente no mundo dos mangás de terror. O cara basicamente pegou toda aquela maluquice grotesca que eles desenhavam nos mangás e transformou em filme. Só que diferente do papel, aqui o negócio parecia real. Muito real. Tá bom, mas aquilo ali era só efeito ou realmente aconteceu de verdade? Os agentes começaram a correr atrás e foram direto no Japão tentar entender toda aquela loucura e... Ah, não tem que entender nada, cara. Porra, meu irmão. Vocês estão aí. Vocês vão querer entender. Como é que vocês fazem pra descobrir se é real ou não é? Como é que você faz, Bruce? Eu nem me esforço tanto assim não, cara. Que eu só vejo e falo, caraca, isso foi bem feito. Só isso. Não, normal. não. Eu sempre... Me dá um telefone do maluco que eu quero fazer um vídeo call com a vítima. Porra, cara. Deixa eu ver se ela tá viva. Não, entendi o que você tá falando, tá? E pra surpresa, ou talvez alívio, eles descobriram que sim, era tudo mentira. Mas, meu amigo, que mentira bem contada, viu? A galera responsável pelo filme teve que abrir o jogo, mostrar os bastidores, explicar tintim por tintim como é que eles criavam aqueles efeitos, que pra época eram simplesmente absurdos. Pra tu ter uma ideia, eles chegaram a gravar um documentário só pra provar que ninguém morreu ali. Eles mostravam como que eles faziam os cortes falsos, como que eles criavam os efeitos de ossos quebrando, tudo na base do efeito prático. Sem computação gráfica, sem tecnologia moderna, era literalmente maquiagem, látex, tinta e uma dose cavalar de mau gosto. E se tu tá achando que só o Charlie Sheen caiu nessa, tu tá muito enganado. Cavalar de mau... Olha isso aqui, cara. Imagina se nesse momento, galera, o cara erra e tampa os buraquinhos ali. Tá doido, cara. Você é louco. Cara, olha, eu acho que eu acabei de levar o nível de claustrofobia pra outro nível, né? Tampa isso aí, cara, e tá tudo preso aqui. Irmão, isso é um morte horrível. Ao gosto. E se tu tá achando que só o Charlie Sheen caiu nessa, tu tá muito enganado. Esse tipo de confusão já rolou várias vezes no mundo do cinema. Quer ver um exemplo? Lembra daquele filme O Holocausto Canibal? Não te falei, Holocausto Canibal? Esse ficou conhecido durante muito tempo, galera. Muita gente achou que isso era real, porque era aquela first footage, né? Quando a pessoa filmava como se fosse num esquema de um documentário. Esse filme é chocante pra quem assiste hoje. Ele não envelheceu mal. Não tem efeitos estilo Chapolin. Ele é real. O que vocês veem ali, cara, é chocante ao extremo. Você vê todo mundo sendo comido pelos canibais, cara. Pois é, quando ele foi lançado lá nos anos 80, o choque foi tanto que não demorou muito até eles começarem a rolar uns boatos de que aquilo, na verdade, era um documentário real. Que as pessoas que apareciam sendo mortas no filme tinham de fato morrido. A coisa ficou tão séria que o diretor do filme foi preso. Sim, ele foi preso de verdade, acusado de assassinato. Ele só conseguiu sair da cadeia depois de provar que tava todo mundo vivo, que era... Pô, você prendeu, cara, vou te falar. A polícia pode chegar pra prender o diretor, é porque a polícia, meu irmão, fez um trabalho péssimo. Era só primeiro chegar e procurar os atores, né, cara? E se nesse meio tempo morre um ator, cara? E aí o diretor, o que acontece? Aí eu vou lá ver, cadê o ator? Se morreu, me dá o corpo, né, cara? Porque os caras foram comidos. Agora, se eu encontrar os ossinhos do ator, cara, aí tudo bem. O cara chega e tá aqui, o ator atrás de uma bandeja, cheio de osso. Aí beleza, prende o diretor, porra. E outra, eu fico pensando, cara, por que raios, cara? O diretor... Os atores são comidos, o diretor não. A tribo que me olhou pro diretor, não, o diretor ele vai liberar. O diretor é gente boa, né, cara? Ele não pode trazer mais atores pra gente aqui. Que é isso, cara? Porra, cara. Os canibais respeitam a hierarquia, cara. Bom, os canibais fizeram
quiseram uma promoção, de repente quiseram atuar também, né, cara? Não é só uma atuação. Ele teve que levar os próprios atores na delegacia pra provar que ninguém tinha morrido. Mas a pobre da tartaruga não, tá? Essa aí foi de Vasco mesmo. E se você acha que essa aí foi a única vez, em 1976 surgiu um filme chamado simplesmente de Snuff. E olha o nível de malandragem. O filme inteiro é só uma produção B bem tosca, com aquele jeitão de filme barato mesmo. Só que no final eles colocaram uma cena que simulava um assassinato real. E era filmado como se fosse uma gravação clandestina. E o resultado é que todo mundo surtou, caiu direitinho na armadilha de marketing. Todo mundo começou a espalhar aquela história de que um filme mostrava uma morte de verdade. E aí, meu amigo, surge uma questão que até hoje ninguém conseguiu responder de forma definitiva. Esses tais filmes snuff realmente existem ou será que isso aí tudo não passa de uma lenda urbana? Olha, cara, o que impede de um filme desse existir? Você vai falar, a lei. Mas, cara, a lei nunca impediu ninguém de descobrir a lei. Então, acho bem possível. Pelo que eu entendi da definição de filme snuff, até as coisas que os doentes da Deep Web compartilham pode ser, de certa forma, considerado um produto snuff, porque tá sendo comercializado? Porque, primeiro, cara, você não vai na locadora, cara, nem existe uma locadora, mas você não iria numa locadora, ou você não vai na Netflix, vamos lá, filmes de terror, filmes de comédia, filmes de snuff. Porra! Realmente. Nossa, cara. Se a Netflix tá disponibilizando filmes de snuff, Netflix tem que ir de arrasto também, tem que ser presa. Então são filmes proibidos até de distribuição, cara. Oficialmente, nunca apareceu nenhuma prova concreta de que existe de fato um filme feito pra registrar um assassinato real só pra vender como entretenimento. Agora pensa comigo, essa fita japonesa que caiu no colo do Charlie Sheen meio que sem querer, acabou ficando tão famosa por conta desse escândalo todo que virou praticamente uma obra do culto no meio dos fãs desse tipo de filme. A ponto de anos depois uma galera dos Estados Unidos Caraca, olha isso, cara. Fazendo ali com o cara? Cara, estão arrancando o nariz dele, eu acho, não é? O olho, vai arrancar o olho. Obra do culto no meio dos fãs desse tipo de filme. A ponto de, anos depois, uma galera dos Estados Unidos decidir criar sua própria versão da série chamada American Guinea Pig, que significa porquinho da Índia americana. E claro, seguindo essa mesma pegada bizarra, gráfica, grotesca, feita pra quem tem estômago muito forte, não pra mim. E quer saber qual que é a parte mais curiosa dessa história? Se o Charlie naquela noite tivesse assistido qualquer outro filme dessa mesma série, provavelmente ele tinha entendido que aquilo tudo era só uma grande encenação, porque, meu amigo, o terceiro filme da franquia, por exemplo, é tão bizarro e surreal que beira o cômico. Pra tu ter uma noção do nível, o enredo é sobre um cara que tenta se churrascar, só que ele descobre que por algum motivo bizarro ele não consegue mais morrer. E aí o que ele faz? Ele sai por aí botando os próprios órgãos pra fora, tipo fígado, baço, sei lá, e jogando nas pessoas como se fosse um confete de carnaval. É tão absurdo que fica impossível alguém achar aquilo ali sério. Então, Charlie Sheen tinha dois caminhos. Ou assistiria esse primeiro aí, que é ridículo, cômico, ou assistiria o mesmo que ele viu, só que feito pelos atores da Malhação. Cara, que absurdo. Imagina a galera, os casca-grossa do FBI, os caras tudo de paletó, reunido numa mesa, vendo um filme, indo até o Japão. É mico. Vocês querem ver uma vez um mico que as autoridades pagaram comigo? Preste atenção, galera, isso aqui vai de brinde pra vocês. Eu tava uma vez no aeroporto do Panamá, aí tava lá, eu e a Andressa, no alto-falante do aeroporto, senhor Jordan, vou comparecer, não sei aonde, né? Beleza. Eu fiquei lá, pô, o que eu faço? Nisso eu vi vários seguranças, polícias chegando pra perto de mim. Falei, meu irmão, o que eu fiz, cara? O senhor pode me acompanhar? Aí foi eu e a Andressa, não sei se o Breno ficou, enfim. Eu sei que foi eu e a Andressa lá. A gente foi descer uma escada, fomos até onde estavam as malas. Aí tinha gente com luva, muita gente, cara, pra olhar a gente. Aí os caras, essa mala aqui é do senhor? Eu falei, é minha mala. Cara, assim, misteriosamente eu não tava nervoso. Mas eu virei pra dentro e falei, Andressa, alguém colocou alguma coisa na minha mala, cara. A gente vai abrir, a gente pode abrir? Porque, desculpa, eles colocaram no raio-x. E olhando dentro da mala, tinha uma arma. Realmente uma arma. Pô, mas eu não tenho arma nenhuma. Eu falei, Andressa, colocaram aquilo ali, eu não sei o que é. A gente vai abrir, tá bom? Tá bom, pode abrir. Então acompanha aqui, o senhor vai acompanhar que a gente vai abrir aqui junto com você. Com luva, tava com luva. Abriu. Quando abriu o negócio, olhou lá dentro, cara. Tirou a roupa de cima. A arma era uma xícara que o lugar pra segurar era uma arma, entende? Puta, que lá merda. Era uma xícara. Então, cara, tipo, eu não sei se pode considerar mico. Até falei na hora, deu uma brincadinha com a Andressa, né? Uau, hein? Você considera geral com isso aí.
Falei baixinho, né? Também, senão, pô, os caras vão pular em cima de mim numa brincadeira dessa. Mas, cara, acontece, cara. Eu tenho outras também. Ih, cara, tem uma outra depois que eu posso contar pra vocês, cara, na Alfândega do Brasil, que essa foi, nossa, foi absurdo. Depois me lembra essa. Se a galera quiser, conto. Ai, nossa. Simplesmente não dá. Mas, né, o problema é o timing. Timing é tudo. E naquela noite que ele recebeu aquela fita, o Charlie deu play justamente no mais pesado, no mais realista, no mais perturbador de todos. E convenhamos, sem nenhum contexto, sem saber do que se tratava, qualquer pessoa no lugar dele teria surtado igualzinho. E o mais doido de tudo é que essa história, que parece um baita acidente de percurso, na verdade faz parte de um contexto muito maior. Porque o que pouca gente sabe é que, na época, o Japão estava passando por uma fase muito específica no mercado de filmes. E essa fase meio maluca foi justamente o que abriu espaço para nascer não só a série do Porquinho da Índia, mas um monte de outras produções que basicamente viviam para testar até onde que o ser humano ia aguentar assistir alguma coisa sem desviar o olhar. Mas é verdade, né? Na verdade não foi esse do Porquinho da Índia que inaugurou esse tipo de filme. O ser humano, ele gosta desse tipo de coisa, ele gosta de ver tortura. Por algum motivo ele gosta de ver tortura. Inclusive o filme O Albergue é sobre isso. Já viu eu ia falar isso, cara, eu ia falar desse filme, cara. Eu tava esperando você falar. Quem não viu O Albergue é basicamente isso. Os ricaços pagam pra poder torturarem. É isso. É. E a gente assiste aquilo como entretenimento, cara. Sabe? Ver o cara só urrando de dor, cortando tudo, não sei porquê, né? Cara, eu tenho na minha cabeça certo que as paradas que a gente vê lá no Albergue, em algum canto, assim, deve rolar umas coisas assim, cara. Não duvido. O Albergue tem muito lugar. Galera, eu peço desculpa aqui pela minha câmera, porque eu tô improvisado, não tô dentro do meu estúdio, mas pelo menos o vídeo saiu. Bora ser membro do clube aqui da gente, assina o canal e a gente vai responder as perguntas de vocês e vai ter vídeos também antecipados e vídeos especiais só pra vocês. Bruce, vou ficando por aqui. Valeu, Bruce. Valeu.